Olá, um abraço para você que nos assiste agora. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência, tá? Eu sou Fábio Bueno, sou autor, editor de livros, revistas. A nossa empresa tem um foco direcionado em artes marciais, mas também eu já publiquei muitas revistas, desde 98 até agora, de vários segmentos, né? A gente só de 2006 para cá focou na arte marcial, mas nessas andanças aí acabei conhecendo Ricardo Caleia, nosso amigo da Espanha, que está aqui no Brasil. Um grande prazer, uma pessoa surpreendente, pessoa adorável, gentil, que eu fiquei muito contente e tive o prazer de conhecer. E ele agora é o mais novo autor aqui da Bueno Editora. Está lançando um livro, estamos iniciando primeiro em e-book, ok? E fala especificamente sobre a pandemia. Ricardo, muito bem-vindo, grande prazer estar aqui contigo. Obrigado, Fábio, obrigado. Realmente é um prazer meu ter conhecido vocês, um acréscimo à minha vida extraordinário, né? E uma grande oportunidade de divulgar, né, esse meu trabalho que eu desenvolvi ao longo desse tempo inteiro, né, de pandemia, que ainda não passou. Infelizmente ainda não passou para nós, mas vida que segue e vamos esperar as melhores, né? Mas foi um prazer e ainda continua sendo. Muito obrigado Ok. pelo convite. Para você que está assistindo, eu vou perguntar para o Ricardo, falar um pouco dele, né? Ricardo, você mora na Espanha, está aqui no Brasil por conta da pandemia, correto? Me fala o que você faz lá na Espanha. Lá na Espanha, eu trabalho como preparador físico de um time, né? O time é da segunda divisão catalã e é a correria, né? Correria porque lá na Espanha, né? Como nós não somos de lá, nós somos brasileiros, somos imigrantes, então a estrutura toda, né? De um imigrante é uma estrutura diferenciada, é uma estrutura de muita luta, muito trabalho, voltado sempre nos objetivos que nos levaram para lá, para morar na Espanha, que é atendendo uma possibilidade de melhoria de vida para toda a família. Mas claro que a oportunidade sempre, às vezes, nos leva a caminhos distintos, né? Como foi a minha volta aqui para o Brasil. Como você mesmo falou, eu moro lá na Espanha, moro em Barcelona, na Espanha, mas por conta da pandemia, que me deixou aqui no Brasil sem poder voltar, foi que tudo se iniciou. Esse é o processo todo, esse é o processo do livro. Sim, eu entendi. Você deixou a sua família lá na Espanha, mulher, 2 filhos, é isso? Três filhos, são três filhos. É Filhos. Legal. Alexandre, Luísa e Leonardo. E qual a idade dele? Eles ficaram... Alexandre tem 13 anos, ele acabou de completar 13 anos agora, no dia 8 de agosto. Luísa, ela tem 10 anos, vai fazer 11 agora em setembro, já, semana que vem. E Leozinho, o menorzinho caçula, tem 8 anos completados no dia 27 de fevereiro. É uma galera, uma galerinha pequenininha, 3 aí. Bacana. E o mais velho já joga bola, não? Todos jogam. Eu, como preparador físico desde pequeno, né, sempre colocando esporte na vida, porque, querendo ou não, faz parte desse complexo que nós temos, e nós não costumamos dividir corpo e mente, mas é tudo uma interação só. Então, desde novo, acostumei eles a dar valor à prática de atividade física, e nos últimos 2 para 3 anos começaram a jogar futebol. E os três, né? Então, jogam muito bem, se divertem, porque esporte não é só você praticar com intuito competitivo, com intuito também de diversão, de união, porque é um esporte coletivo, futebol é excelente, então você agrega amizade, você agrega companheirismo, então isso é muito importante na vida de uma criança, porque ela são os primeiros passos da socialização dela, também ligados à coletividade, que é por conta da atividade física, que no caso é o futebol. Então é muito interessante, é muito legal. Muito bom, bacana. Eu vi a foto do Ricardo sem camisa, tomei um susto, né? Parece não, ele é competidor. Você pode competir no Mister lá,
que é o fisiculturista mesmo, né? Bem bacana. Deu até vontade de Legal. voltar a treinar. Muito Vamos bom, lá, né? vamos lá, Ter vamos uma lá, vida. vamos lá. Vamos lá. Eu estava te falando em off, né? Eu trabalho 12, 15 horas por dia. Tem que ter uma. Eu foco muito no trabalho, e para você fazer um foco no físico, você tem que ter uma energia voltada para aquilo. Então, eu vou ter que tirar de algum lugar que eu não sei ainda, mas eu já fiz a inscrição na academia já. Isso já fiz o mês passado, antes da Aí, o pandemia. primeiro passo. Então, eu fiz tudo. Isso, eu não fui por causa da pandemia mesmo. Agora está reabrindo, a gente vai retomar. Então, nesse período de solidão, de angústia, você começou a desenvolver os textos, foi isso? A bem da realidade foi que tá tudo no livro, mas só para poder criar um esboço para todo mundo que estiver acompanhando, né, essa gravação possa entender. Eu vim para o Brasil para poder ajudar, principalmente o meu irmão caçula, a cuidar dos meus pais. Meu pai é do grupo de risco, minha mãe também. Meu pai tem 78 anos de idade, minha mãe tem 74. Meu pai fez uma cirurgia cardíaca há uns anos atrás, e passam por problemas psicológicos há muitos anos. Então, isso tudo iria se agravar com o isolamento que já estava sendo anunciado lá na Europa. Então, eu me vi num dilema terrível. O dilema de eu tenho que voltar para ajudar por conta do trabalho de meu irmão. Meu irmão meus pais moram com meu irmão, então o estilo de vida dele, de trabalho dele é muito dinâmico, tem que viajar muito, tem que ir para os lugares sempre. E ele ficou preocupado de deixar meus pais sozinhos e pediu minha ajuda. Foi aí que eu tive de tomar essa decisão, que para mim foi uma decisão extremamente difícil de ser tomada. A princípio, eu tive dúvidas tremendas, mas quando eu fui entendendo a gravidade dessa pandemia, eu percebi que era inevitável que eu tivesse de retornar ao Brasil para ajudar a tomar conta dos meus pais. Então, fiz essa opção. A minha esposa ficou com os meus 3 filhos, tomando conta deles, com um assessoramento da igreja que nós frequentamos lá em Barcelona. Então, aí, o problema é que quando eu cheguei aqui no Brasil, estava começando a se instaurar o pânico. Então, isso tomou muito um contexto emocional para dentro da casa, né, da casa do meu irmão. Afetou minha mãe e meu pai muito fortemente, então isso automaticamente teve uma sobrecarga para a gente muito grande. E o tempo foi passando, 1 semana, 2 semanas, o aeroporto lá de Barcelona foi fechado para voos internacionais, depois locais, internos, e assim a coisa foi tomando uma dimensão muito grande. O que eu pude perceber, porque eu acompanho o noticiário lá da Espanha, assim como aqui do Brasil, eu pude perceber que a gravidade era muito maior do que eu esperava. E eu comecei também a entender essa questão do isolamento das pessoas, né? O contexto emocional que essas pessoas viviam. E percebi o sofrimento dessas pessoas, um afastamento umas das outras. E olha que a gente está falando de um afastamento com parentes que você não vivenciava o dia a dia, né? O primo com outro primo, era o pai com o filho que já morava afastado, são os amigos. E quando eu cheguei no Brasil, eu senti isso na pele, e logo da família mais próxima, a qual eu vivenciava todo o meu dia. E isso começou a me afetar emocionalmente também. Foi aí que, por conta de uma liberação, uma extravasação emocional, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever e comecei a publicar para ver se isso ajudava, de certa forma, as pessoas. Foi aí que eu fui incentivado por várias pessoas, inclusive uma delas que me ajudou muito, né, no contexto de buscar as parcerias necessárias para que eu atingisse o objetivo, que era publicar um livro. Ela sempre me incentivou. Então, as coisas foram tomando essa dimensão de ser incentivado a publicar um livro. Porque os textos eram bons, porque os textos eram correlatos à situação,
e que, de certa forma, algumas pessoas, até com depoimentos ao longo desse tempo inteiro, sempre falavam assim para mim: Ricardo, publique os seus textos, eu acho que é interessante, você devia fazer um livro. E, inclusive, hoje, se eu não leio isso, eu não sei como é que eu ia conseguir passar o meu dia. Eu estava muito arrasada, quando eu li isso, melhorei e tal. Então, a minha perspectiva do livro é exatamente essa. Foi um problema emocional meu, do afastamento com os meus filhos, que até hoje eu vivencio isso. Eu estou aqui desde março, e nós estamos falando aí de 5 meses, quase 6 meses, que eu estou afastado dos meus filhos. Então, até hoje isso ainda pesa, mas eu arregimentei toda a minha energia, minha carga emocional para construir esses textos da melhor forma possível, para ajudar essas pessoas que estão no isolamento, as que já passaram, felizmente, já passaram. Louvo a Deus que isso possa acontecer o mais rápido possível, de maneira aqui no Brasil, porque em alguns casos você vê isso, a liberação das pessoas, e de repente depois a quantidade de casos volta a crescer, e aí você tem que infringir a população de novo o isolamento. Então isso é uma situação muito complicada, mas foi por conta disso tudo, dessa situação toda, que eu tive essa força interior para ajudar as pessoas com os textos. Espero que as pessoas se sintam ajudadas, porque essa é a intenção. Essa é a intenção. Muito bom. Então, está aí um bom exemplo seu de caráter, de conduta, né? Porque muita gente fica disseminando pânico e propagando fake news, que eu acho que a pior coisa dessa era é o fake news, principalmente do WhatsApp, né? Todo mundo fica assustado e dissemina um pânico, que eu acho que o pânico é pior ainda do que a pandemia, né? Porque vai passar, isso vai passar. Nós passamos por guerras, nós passamos por outras epidemias, isso vai passar, entendeu? E muita gente investiu em muita coisa sabendo que já ia passar e vai lucrar, e já lucrou e está lucrando, entendeu? Isso vai continuar. O dinheiro, ele movimenta, ele só vai trocar de mão, entendeu? Mas a gente vai sair dessa. E está aí, ó, bom exemplo, Ricardo, parabéns, porque você usou essa energia para o bem, você se autotratou e ajudou outras pessoas. Esse livro ficou maravilhoso, a gente gostou muito, foi uma honra e um prazer fazer esse livro. A gente gostou bastante, aquelas discussões que nós tivemos da capa, né? Achei maravilhoso. Bom, eu preparei aqui algumas perguntinhas para você, tá? Então, olha, nós podemos dizer que a pandemia ela paralisou o mundo, mas também levou ao crescimento, isso que nós falamos, né? O que as pessoas podem aprender com tudo isso com que estamos vivendo? Dependendo da sociedade, né? Cada um aprende a sua particularidade cultural, né? É um desenvolvimento cultural mais depurado, mas, de um modo geral, vamos abordar dessa forma, porque facilita a pessoa que estiver acompanhando, né, essa nossa conversa. De uma forma geral, houve uma união muito grande das pessoas, né? Eu vi uma reportagem que passou num jornal local e com repercussão nacional, de que houve um incremento na quantidade de doações e de pessoas trabalhando em função dessas doações. Então, isso é o que eu acho que é uma das situações positivas que essa pandemia pode ter nos trazido, que é você agregar toda uma estrutura emocional para poder ajudar o próximo. Basicamente, é a coisa mais importante que o ser humano, ele estava passando por um processo de individualismo muito grande, e tivemos de contribuir, tivemos de nos agregar agora, em função de um mesmo objetivo. Você vê isso em função da união que está se tendo na tentativa de buscar uma vacina que possa nos dar essa imunidade permanente, para que nós possamos voltar a retomar nossa vida de uma forma normal. Mas eu acredito que fique enraizado toda essa estrutura que está sendo consolidada aos poucos,
em alguns países muito mais do que outros, mas a realidade é que todos vivenciam isso, que é essa união em prol das pessoas que estão passando por dificuldades, das mais diversas dificuldades. São dificuldades emocionais, dificuldades de alimentação, dificuldades de moradia, seja qualquer tipo de dificuldade. Então, existe uma mobilização para poder ajudar essas pessoas. Então, eu acredito que essa é a situação mais importante que nós estamos vivenciando. Inclusive, eu também faço parte de um grupo de ação. Então, sempre quando as pessoas dizem que vamos fazer uma campanha e ela é mensal, eu sou voluntário, eu não vou deixar de ser após a pandemia, depois disso tudo passar, porque é uma coisa muito boa, uma coisa muito salutar, é você se sentir bem em fazer o bem a uma pessoa que necessita. Então, eu acho que é isso que nós conseguimos agregar, de uma forma geral, à raça humana, eu acredito isso. Bacana, o altruísmo, né? Muito bom. O que não nos mata nos fortalece. Com certeza Com nós certeza. sairemos dessa e sairemos mais fortes do que estávamos, né? Você decidiu escrever esse livro, eternizar, né? É, por que você decidiu eternizar isso num e-book e, quem sabe, né, de faça um impresso? Essa questão, como você coloca, da eternização, ela serve porque isso pode servir de fonte de consulta, né? Nós estamos não só passando por um momento histórico, mas um momento histórico que vai ser um marco na vida das pessoas. Então, você testemunhar um pouco da história vivenciada humildemente por uma das pessoas que passou por essa situação, que no caso foi eu, então isso talvez sirva, né, não só de exemplo, mas como de incentivo para outras pessoas a fazer o mesmo. Porque, inclusive, um dos meus textos é uma pergunta que ela é feita da seguinte forma: uma andorinha não faz verão? Então, é basicamente isso. Eu discordo, porque a onda de propagação que essa andorinha pode fazer é enorme. É enorme e você pode tentar ser uma andorinha que faz sim. Esse é o propósito do livro. A eternização não está em eu eternizar propriamente dito o livro, mas a ideia do livro que ela possa se propagar. Essa é a maior, é o meu legado, é tentar fazer com que as outras pessoas difundam isso tudo pelo mundo afora. Basicamente é isso. Muito bom. É a sua primeira obra reflexiva, né, sobre esse assunto. Diante disso aí, quais são as suas expectativas? Essa obra ela ainda não terminou, né? Nós tivemos de dar uma pausa para poder fazer a edição, a formatação do livro, né? A diagramação, tudo para poder publicar, mas já conta com mais 53 textos a partir do que nós paramos. Mas é a primeira obra, né? Para você ver como é que a situação a da pandemia ela nos molda. Ela me moldou de todas as formas que se possa imaginar, e uma delas é com relação à escrita. Então, eu estou aqui conversando com você sobre um livro, mas tem 4 outros mais em produção. Então, eu não estou nem conseguindo dar conta dessa situação criativa que está vindo. Então, eu acredito que dentro dessa estrutura do livro, basicamente, a composição da reflexão é uma composição do momento em que eu vivo emocionalmente. Então, essa estrutura de reflexiva é uma estrutura reflexiva baseada em mim, mas tentando projetar para as pessoas aquilo que me fortalece. Então, é uma reflexão baseada na capacidade que o ser humano tem de autossuperação. Então, eu vivencio isso a cada dia. Para mim, como eu disse, ainda não terminou, mas é baseado nessa minha energia de superação desses obstáculos é que brotam as ideias para poder construir esses textos. Então, a reflexão vem dessa estrutura, essa estrutura emocional que eu tive de fortalecer para conseguir transmitir da melhor forma possível essa opção. É uma opção de entendimento de vida para quem quer que possa ler essa obra. Muito bom. E para você, o que foi mais difícil?
a saudade da família, né? Ou produzir os textos? Não, sem dúvida alguma, a saudade da família. Agora, vamos dizer que eles atuaram de uma forma simbiótica, porque a dificuldade emocional, né, para poder escrevê-los e o fato de escrevê-los ajudou essa estrutura emocional fragilizada. Então, a fragilidade por si só foi o gatilho para que eu tivesse essa composição dos textos. Então, de uma forma bem tranquila, eu diria para você que os textos fluíam tranquilamente, como até hoje flui. Eu tenho uma capacidade de criação de textos instantânea. Eu faço toda a minha rotina diária e dentro de um determinado tempo eu paro para poder escrever. Simplesmente, às vezes não sei o que eu vou escrever, às vezes eu sei o que eu vou escrever, às vezes eu sonho com o que eu vou escrever. Então, isso também está no livro. Está no livro porque tem todo o texto, ele é precedido da explicação de como eu me manifestei para poder atingir aquele texto, né? Como foi que a inspiração brotou, de que forma. Então, assim, foi muito tranquilo. Agora, que ainda é difícil manter essa estrutura emocional firme e forte, ainda é. Mas é isso. Eu acho que a pessoa sempre tem que ter foco nos objetivos, e como o meu objetivo é ajudar as pessoas a superarem esses obstáculos que muitas delas ainda vivenciam, assim como eu, então isso me dá força e eu acabo conseguindo ficar tranquilo diante dessa problemática emocional que eu ainda vivo. Mas é isso mesmo. Fé em Deus. E essa obra, a quem ela se destina? Ela se destina a todo ser humano. Ela se destina a todo ser humano. Não dá para poder você colocar limites nem barreiras com relação a quem pode ou quem não pode absorver as ideias que eu gostaria que a pessoa assimilasse. É uma transmissão de uma via alternativa. Não é uma imposição, não é só a minha maneira de pensar, mas é também a minha maneira de desejar que aquilo possa ocorrer comigo. Então, às vezes a gente escreve uma coisa para as outras pessoas, a gente tem que se fortalecer com aquilo que escreve, aquilo ajuda muito a gente, mas também temos que lembrar daquilo que nós escrevemos em todos os momentos que é necessário. Então, é uma tentativa de equilíbrio que a gente sempre tem que buscar. Então, eu acredito que essa estrutura, né, é o que nós sempre buscamos, é o equilíbrio. Então, não dá para você relegar ele a segundo plano. Nós vivenciamos um cotidiano de vida antes da pandemia que nós éramos levados e conduzidos, né, na aflição e no desespero das atividades diárias, sem levar em consideração uma série de coisas extremamente importantes e que, por conta dessa pandemia, nós percebemos a importância que elas têm. Então, hoje em dia, você vê as pessoas se prenderem e valorizarem coisas insignificantes, por assim dizer, que abordávamos como insignificantes antigamente. Só que agora isso mudou. Agora, qualquer bate-papo de 10, 20 segundinhos, qualquer tipo de atividade que você possa ter com seu filho, qualquer tipo de contato que você possa ter com um parente, com um amigo, é uma risada, é um carinho, é um afeto, é um afago. Então, tudo isso, hoje em dia, tem uma relevância muito grande. Nós conseguimos dar às nossas atividades, hoje em dia, um contexto mais emocional, é um contexto mais profundo. Então, aquilo que era superficial, hoje em dia já não é mais. Então, eu acredito que isso é o que a gente consegue, hoje em dia, ver como uma transformação mais proeminente, que está saltando aos nossos olhos também, diante dessa pandemia. Eu vejo assim. Maravilha. O seu trabalho já foi importante, né, desde o início com os seus textos no Instagram, né, que você foi publicando, e eu desejo a você que esse livro seja um grande sucesso, tá? Que ele complemente esse teu trabalho, que ele seja o pilar, né, de você já seguir essa carreira de autor
que você está se dando tão bem. E para mim é um grande prazer e uma grande honra estar fazendo parte desse processo, ok? Já já você vai estar com a sua família maravilhosa. Um beijo para a sua família, para os seus pais, para o seu irmão. Um grande abraço para você, Ricardo. Estamos juntos, pode contar comigo aqui no que precisar. Tá? Muito obrigado a você que ficou assistindo aqui até o final. Tá? Não se esqueça de dar o like lá, tá? E curtir o nosso canal. Nós também temos o canal na Revista Master, né? Eu até mudei o cenário aqui. Na Revista Master eu falo mais para o pessoal da arte marcial, aqui já é mais global, né? Ricardo, sucesso, meu irmão. Muito obrigado pela entrevista. Grande prazer estar com você. A entrevista Obrigado foi a você. maravilhosa. Eu aprendi muito com você. Um grande abraço. O prazer foi meu e pode contar comigo a qualquer momento, tá bom? Valeu. Beijão para todo mundo. Tchau, Ok. pessoal. Tomara que vocês gostem.